Meus queridos, o Evangelho muda tudo. O Evangelho é composto de duas notícias. Na verdade, o Evangelho é uma notícia só, é a boa notícia, mas para entendermos bem a boa notícia, nós temos que cair em nós mesmos e perceber a má realidade, a má notícia de que nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Nós somos muito mais maus do que nós achamos que somos, porque o nosso coração é enganoso e ele se autoprotege. Então, para conhecer quem nós somos, é necessário conhecer a Deus, porque Ele é o referencial perfeito que nós podemos comparar a nossa vida ao que deveríamos ser, e assim verificar a grande distância que há entre a nossa vida e a santidade de Deus. Aqui a gente se desespera. Nesse ponto nós nos desesperamos. E nos tornamos como Isaías, que viu a glória do Senhor. E ele clamou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, eu vi a glória do Senhor. Depois de perceber o que nós somos, essa má notícia que a Bíblia traz para nós, pela graça, recebemos a necessidade do Salvador. Precisamos de Cristo. E pela mesma Escritura, nós somos informados que Cristo veio para nos redimir, para nos salvar, para nos livrar do que somos. Como que Ele faz isso? Vivendo em nosso lugar, vivendo por nós. Então Ele vem à terra, habita entre nós, nasce do ventre da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Eu creio no credo, eu creio desse jeito. E por causa disso, Ele fez isso em nosso lugar, para nos substituir. É vicário o termo teológico, é vicário, é substitutivo. A vida de Cristo é a vida que nos substitui diante de Deus. Então eu recebo fé, a fé é um dom de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu recebo fé do alto, que me faz crer que a vida e a morte de Cristo são vida e morte substitutivas em meu lugar. Por isso, eu recebo o Evangelho, a boa notícia. Cristo viveu e morreu em meu lugar. Ressuscitou em meu lugar. Está assentado à destra de Deus, intercedendo por mim agora. E é por causa dele que o Espírito foi enviado a nós para nos assistir, a orar como convém, a nos portar como convém, diante do Senhor dos senhores, que continua sendo santo e justo. Nós não somos consumidos, porque Cristo nos abriga em seus braços. Em seus braços é o nosso descanso. E isso influencia toda a área da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Tudo. Isso muda a nossa forma de ver as nossas tristezas, como vimos domingo passado. Nosso coração tem mecanismos de autoproteção. E às vezes, quando a gente não tem aquilo que quer, nós nos entristecemos e afundamos em depressões. Porque eu não tenho aquilo que eu quero. E se eu não tenho aquilo que eu quero, eu fico triste. Mas o Evangelho muda isso, porque o Evangelho fala: olha, você tem tudo o que precisa em Cristo. Não precisa desta coisa. Você precisa perceber que esse desejo por algo que não é Cristo é idolatria. E precisa abandonar isso e se agarrar a Cristo. Então o Evangelho cura-nos das nossas tristezas e depressões e ansiedades. Desta forma, como vimos domingo passado. Mas qual é a aplicação, então, do Evangelho nos nossos relacionamentos? Primeiro precisamos de ver o que os nossos relacionamentos interpessoais se tornou por causa do pecado. Por isso Gênesis 3, que nossa Bíblia está aberta. Em Gênesis 3 nós temos a narrativa de como aquele casal perfeito, que nós vamos conhecer quando chegar no céu, alguns
já até me confessaram que querem conversar bastante com a Eva, num cantinho, né? Mas graças a Deus o Senhor vai limpar o nosso pecado do nosso coração, a gente vai poder ter uma conversa bem santa com eles, né? Mas, enfim, como aquele casal perfeito perdeu a perfeição. E o que ele se tornou depois que ele perdeu a perfeição? Eles tinham um relacionamento, irmãos, de admiração, né? Adão, no capítulo 2, olha para a sua mulher que recebe de Deus e fala: ah, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que maravilha, né? Que maravilha esta mulher, né? Versículo 23 do capítulo 2: chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, né? Ele percebeu que esse vínculo com ela é maior do que todas as coisas, é maior até que o relacionamento de pai e mãe. Então, eles estavam nus e não se envergonhavam e viviam em plena felicidade, até entrar a serpente no meio do negócio. Até Satanás, então, tentar essa mulher e fazê-la pecar, junto com ela peca o representante, o responsável, que consente com tudo isso e também se alimenta daquele fruto proibido. E aquele relacionamento que antes era de mutualidade, de complementação, que era de deleite, torna-se um jogo de acusações. Depois de haver pecado, o homem se esconde de Deus, e Deus vai até ele. Deus sempre vai atrás do homem, nunca o homem vai até Deus. A gente sempre corre de Deus, né? A gente sempre corre de Deus. Mas Deus é gracioso e vai sempre atrás daqueles que Ele ama. E foi atrás de Adão e perguntou: onde estás? Versículo 9 de Gênesis 3. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: olha aí o que virou relacionamento, né? Que antes era mil maravilhas. Foi a mulher que tu me destes. Foi ela. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? A mulher respondeu: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então eu quero mostrar para vocês que, por causa do pecado que entrou no mundo, os relacionamentos mudaram. O que antes foi feito para perfeição e comunhão, tornou-se acusação. Acusação. Tornou-se um jogo de picuinhas. A fofoca entrou no mundo, né? O disse-me disse. Foi ele. A desculpa entrou no mundo. As pessoas dali em diante não conseguem assumir a culpa. Não foi eu. Adão podia ter falado: pequei contra ti somente pequei. Igual Davi falou no Salmo 51, depois, mas Davi falou isso também depois de ser confrontado por Natan. Mas ele podia ter falado isso: Senhor, eu pequei contra ti, eu falhei como representante, eu falhei como o cabeça da família, eu falhei. Me perdoa, Senhor. Não, mas ele disse: foi a mulher. A mulher, quando confrontada, também podia ter afirmado: foi eu ouvi a serpente. Foi eu assumo. Mas o nosso coração aqui se tornou enganoso e autoprotetor. Não foi eu, foi ele. Não foi eu, foi ele. Vivemos o que vivemos hoje nos relacionamentos pessoais por causa do pecado. Nosso coração se autoprotege o tempo todo e nós não temos mais a coragem, nós não temos mais esse compromisso com a verdade e nos autoprotegemos. Nossas reações são sempre autoprotetoras. Em vez de dizermos eu fiz, sem arrumar desculpas para isso, nós estragamos a nossa confissão com desculpas. E os relacionamentos pessoais, inclusive e especialmente entre marido e mulher, se tornou desse jeito.
E para complicar, existem outras propostas de solução para o matrimônio, para os problemas relacionais, que não são o evangelho, que confunde muito mais a nossa vida. Porque o evangelho tem dois inimigos bem fortes atuando em nosso meio hoje. Duas propostas parecidas, que têm um ar de evangelho, mas não são o evangelho, que tentam ser solução para os problemas do nosso pecado, inclusive nos relacionamentos. Os dois inimigos do evangelho, como havia dito domingo passado, são o moralismo e o relativismo. Eles são antagônicos, eles são dois opostos, né? O moralismo está numa direção, o relativismo está o avesso do moralismo. Mas eles são propostas interessantes, eles são propostas perspicazes, são propostas fortes contra o evangelho. Satanás, ele não se preocupa se você crê em Deus, ele se preocupa se você crê certo em Deus. Ele se preocupa se você crê certo em Deus. Satanás não se preocupa com as religiões que usam o nome de Deus. Na verdade, ele até gosta disso, porque aí a pessoa fica ali achando que está crendo em Deus e não está crendo em Deus. Ele sabe que é verdade. Mas, se você está crendo num Deus que é mentira, mas você chama de Deus, está tudo bem para Satanás. Vai para o inferno do mesmo jeito, vai para o mesmo destino que ele, né? Então, essas propostas de solução para o pecado do homem, baseado no moralismo e no relativismo, são para nos desviar da centralidade do evangelho. E isso invadiu a igreja, isso invadiu a nossa sociedade, e isso está aí bem forte em nosso meio. E eu quero mostrar essas duas propostas, tentar mostrar essas duas propostas, como solução para os relacionamentos do moralismo e do relativismo. O moralismo, que é a solução através de obras, através de atitudes, através de regulamentação, vai dizer que para consertar os relacionamentos é preciso mudar os comportamentos. Se você, o que a psicologia faz quando um casal está atravessando problemas e vai lá fazer como é que fala? Terapia de casamento. Qual que é o nome? Já perdi. Terapia de casal, né? Isso aí. Terapia. Senta os dois lá e briga na frente de alguém, né? E essa pessoa dá pitacos. É mais ou menos por aí, né? Como que ela vai... Como que a psicanálise, a psicologia vai solucionar isso? Ou através do relativismo, ou através do moralismo. Geralmente é moralismo. Porque eles vão tratar o comportamento. Eles nunca tratam o coração. Só o evangelho trata o coração, né? E o moralismo vai dizer assim: olha, você precisa mudar seu comportamento. Você precisa parar de acusar a sua esposa. Você precisa de parar de acusar o seu colega de trabalho. Você precisa parar de acusar as pessoas, né? A pregação moralista, do evangelho moralista, um pseudo-evangelho, um falso evangelho, vai dizer: Deus exige que você melhore a sua vida. Melhore a sua vida e Deus te abençoará. Mude seus comportamentos e Deus vai te dar X e X bênçãos. O moralismo sempre vai propor que o bom comportamento é a chave da recompensa, dos presentes. Você comporta direitinho, que a gente faz com os nossos filhos, né? Nós estamos dando educação moralista para os nossos filhos. Comporta direitinho que eu vou te dar o presente no final do ano, né? Isso é moralismo. É solucionar problemas internos através de observância de regras. Isso é só a superfície do problema. Por que isso não soluciona? Porque só trata a superfície. Ele só adestra a gente. Um cachorro sempre vai ser um cachorro, mesmo que ele saiba truques maravilhosos. É um cachorro, né? Eu fico vendo aqueles ursos que o cara começa a criar em casa. Cria o urso desde pequenininho, né?
E o urso acostuma com a pessoa, e o urso mora na casa. Aí de repente a gente recebe a notícia: o urso que morava na casa dele não me comeu, cara, né? Porque ele é urso. Apesar dele ter sido adestrado, ele é urso. A natureza dele é de urso. Você tá louco? O cara lá do Paraná, esses dias, semana tá vendo? 13 tigres. 13 tigres dentro do quintal. A família comendo. E o cara mostrando, não, o tigre é manso, cabeça desse tamanho, assim, a boca, os dentão, né? E a família assim, nossa, nós gostamos muito daquele tigre. Aqui, né? E o cara insistindo em criar aquelas mundiças, aqueles bichos lá. Na hora que ele resolver, ele vai comer todo mundo. Vai chegar a notícia: a família do Paraná é devorada pelo tigre. Porque ele é tigre. Não mudou a natureza dele. É tigre, dá mole. Aqueles pandas lá, de vez em quando, aqueles bichos mais fofinhos, né? mais fofinho que o panda, né? As pessoas se aproximam e eles deixam aproximar. De repente ele agarra o tratador e come, né? Come a pessoa, porque ele é urso, é bonitinho, tem a máscarazinha, né? Mas é um urso, ele vai comer. Ele não... Você adestra as pessoas, você adestra. É possível adestrar alguém, mas a natureza dela continua a mesma. Por isso que eu não acredito em ressocialização de preso. É punição, ou é punição, cadeia não vai transformar a natureza de ninguém. Não vai. Cadeia é feita para punir. Se o cara fez uma coisa errada, ele tem que ser punido. É o que a Bíblia prega. Quem pode fazer a ressocialização é a igreja, pregar o evangelho e ele converter, ele mudar a natureza. Por isso que o moralismo é uma proposta furada. Parece evangelho, parece uma boa coisa. Você insistir com o casal e até admitimos que isso tem um peso social interessante, porque ele pode mudar, propostas moralistas podem mudar um relacionamento lá e ficar menos pior. Mas não se tratou o coração do problema. Deus não veio com uma proposta moralista para Adão e Eva. Nós vamos ver a solução de Cristo para Adão e Eva. Deus não virou para Adão e para Eva e falou assim: vocês precisam voltar a cumprir as regras. A partir de agora, Adão, menino mau, se você, vou botar a semente lá de novo, se você não comer de novo, então eu vou continuar te abençoando. Ele não fez isso. Ele não chamou a fazer, a voltar a cumprir regras. É falsa a afirmação de que Deus promete seu favor para bons cristãos. É falsa a afirmação que Deus promete a sua bênção, a sua salvação para boas pessoas. Isso é falso, isso não é evangelho. Deus não promete a sua salvação se você for bom, for o melhor marido, for o melhor funcionário, for a melhor esposa, melhor filho. Não é isso que vai te salvar, isso é moralismo. Isso não é o evangelho. Não nos justificamos diante de Deus por meio de moralismo, por meio de ser melhor ou pior. Não. O moralismo vai tratar e enganar as pessoas. Mas eu melhorei, o meu casamento melhorou. É verdade, comportamentalmente. É só aparecer uma agitação maior, que a sujeira que está decantada no fundo do seu coração vai agitar de novo e a água vai ficar turva. E o problema voltará. Do outro lado do moralismo, tem o relativismo. O relativismo vai dizer assim: não há regras. O moralismo vai dizer: observe as regras. O relativismo vai dizer: não há regras. Você é senhor da sua vida. Você tem que agradar os seus sentimentos. Você não tem que se importar com regras. Você tem que olhar as suas emoções e satisfazer as suas emoções, não importa de que jeito. Enquanto o moralismo aponta para uma satisfação
de regras, de coisas externas. O moralismo, o relativismo fala de satisfações de coisas internas, emoções, subjetivas. Então você tem que se amar. E o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo relativista vai te dizer, você precisa se amar. Lembrei até uma musiquinha. Você não soube se amar. Tem, muito velha, né? Muito velha essa. Você não soube se amar, né? Bis, 14 bis isso, eu acho. Me amar, né? Eu não soube me amar, te amar, um negócio assim, né? Então, você não soube me amar. Agora entendi, né? Lembrei, irmão. Musiquinha, você gosta, né? Isso é relativismo. Seu problema está na sua falta de amor próprio. Seu problema está na falta de amor próprio, né? Aí o psicólogo relativista vai dizer, mulher, você precisa se valorizar mais, bota um silicone, né? Faz uma plástica, se ame mais, se embeleze, aí seu marido vai começar a te observar, né? Se esconda para o seu marido te procurar, né? Esse tipo de coisa, porque o relativismo vai nos levar a estabelecer relacionamentos baseados em benefícios internos do coração, em afagar o coração, sempre afagando as emoções. Então, as soluções relativistas vão nos fazer criar relacionamentos que nos alimentam, escravidão emocional. Escravidão emocional. Eu só me relaciono com fulano enquanto o fulano me beneficia emocionalmente. Se ele para de me beneficiar emocionalmente, então aqui acaba nosso relacionamento, né? Se eu estou aqui vivendo para satisfazer minhas emoções, então o relacionamento que eu tenho com A ou B ou C, ou com minha mulher, é bom somente quando está vindo essa resposta do lado de lá, né? E Deus não deu essa solução para Adão e Eva. Deus não falou para Eva, você está meio caidinha, você precisa aí então se amar mais. Adão, olha, você se odiou. Adão não se odiou ao pecar, Adão se amou. Adão se amou mais do que amar a Deus. Adão amou mais a resposta da esposa dele do que a próprio Deus. Se ele diz, não, Eva, não vou fazer isso, você pecou contra Deus, ele ia ter uma resposta negativa, ia ficar bravo com ele, ia ter uma resposta negativa emocional. Então ele amou mais a Deus do que a Eva. Perdão, contrário, ele amou mais a Eva do que a Deus. E sucumbiu àquela direção e falou, ela está me dando, já que estamos nesse ponto, eu vou comer. Ele amou mais a palavra de Satanás nos atos de Eva do que a Deus. E aqui ele peca. Ele relativizou a palavra de Deus, porque Eva fez a mesma coisa. Eva deu mais ouvidos à tentação da serpente do que a palavra de Deus. Deus já havia dito, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas o diabo veio, ludibriou, falou, é mais ou menos, e não é bem assim não. Então ela depositou mais fé, relativizando a palavra de Deus, depositou mais fé na proposta da serpente do que na palavra de Deus. E aqui nós caímos. Então o relativismo vai fazer isso, vai transformar as nossas emoções nisso, os nossos relacionamentos assim, e de alguma forma isso está, eu estou afirmando, não estou dizendo que é possível não, está no nosso meio. Um traço de um relativismo, um traço de moralismo sempre está em nosso meio, sempre está. Esses são inimigos ferrenhos do Evangelho, inimigos ferrenhos do Evangelho. Mas a solução para os relacionamentos, a solução definitiva, é a solução que vai
certeira no coração do problema. E o coração do problema é sempre um problema do coração. O coração do problema é sempre um problema do coração. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. E para resolver o problema do coração, Deus promete Jesus para eles. A solução que Deus dá para os relacionamentos confusos que se formaram através da queda é Jesus. Eu vou pôr uma inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Versículo 15. Eu vou colocar uma inimizade entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, o descendente da serpente, ferirás o calcanhar. A própria serpente ferirá o calcanhar. A solução para o problema de relacionamento que veio por causa do pecado é o Evangelho, é Jesus. É Jesus. Porque ao pisar a cabeça da serpente, Cristo vem à terra, habita entre nós, vive a vida que a gente não consegue viver, 100% homem, 100% Deus, torna-se nosso representante. Cristo torna-se o novo Adão, o segundo Adão. Só que um Adão diferente. Enquanto o primeiro Adão fracassa no jardim, o segundo Adão, Jesus Cristo, triunfa no deserto. Não é no deserto que ele passa 40 dias e permanece firme? Não é no deserto que ele vence as tentações diretas da serpente, do dragão, de Satanás? Ali ele triunfa. O homem cai no jardim, o homem cai cercado de bênçãos, o homem cai cercado de apoio, de tudo de bom. O primeiro Adão. O segundo Adão permanece de pé no meio do deserto, da ausência de bênçãos, no meio da fome e da sede. Ele triunfa. E qual é a forma do segundo Adão triunfar sobre as tentações de Satanás no deserto? A palavra de Deus. Ele foi tentado 3 vezes e 3 vezes refutou a tentação do inimigo pela palavra de Deus, citando as Escrituras. O segundo Adão ama mais a Deus do que a sua própria reputação. O segundo Adão ama mais ao Pai do que a sua própria dor, o seu próprio sofrer. O segundo Adão está com a mente nos céus, mesmo que venha passar necessidade na terra. O segundo Adão ora com medo da dor que vem adiante, depois daquela noite no Getsêmani. Mas faça-se a tua vontade. Ele se submete. E ele faz isso para substituir, ele faz isso para resolver os problemas dos nossos relacionamentos. E depois que nós recebemos fé, que entendemos que nós somos o primeiro Adão, nós somos como o Adão caído, nós somos o Caim que matou Abel, nós nos voltamos para o Salvador e clamamos: venha nos salvar, venha nos redimir. E Ele nos redime, nos veste da sua justiça, Ele nos cobre com a sua beleza, com a sua vida e com a sua morte, e nos dá nova direção. Ele nos faz ir para Mateus capítulo 5. Ele nos faz ter olhos e ouvidos e um coração e sentidos apropriados e a viver o que Ele nos chama a viver no capítulo 5 de Mateus. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. É possível sim sermos bastante mais santos do que somos. É possível sim galgarmos uma vida mais santa do que nós já temos. É possível sim receber liberdade nesta vida do desejo de vingança, do desejo de autoproteção e de
solucionar nossos relacionamentos muito mais do que já estamos vivendo. Porque o Evangelho é a solução para os nossos relacionamentos. O Evangelho muda tudo. O Evangelho muda tudo, muda a forma de nos relacionar. Porque o Evangelho nos faz amar Jesus. E Jesus é aquele que se deu por nós. Jesus é aquele que se esvazia por nós. Jesus é aquele que se entrega por nós. Se meu mestre é assim, eu posso ser também. Se meu mestre consegue sofrer o dano, eu também posso sofrer o dano. E depois que Cristo nos alcança, Ele nos leva a estabelecer relacionamentos baseados na verdade. E por causa disso, pode haver entre nós confronto em amor. Pode haver entre nós, um chegar para o outro, irmão, está errado isso, está errado aquilo, está certo isso, está certo aquilo, tem que mudar ali, tem que mudar aqui. Olha para as Escrituras junto comigo. A verdade torna-se o centro e, portanto, podemos nos sacrificar e nos comprometermos sem a necessidade de um comportamento X. Nós entendemos, não vai ser o nosso comportamento que vai nos salvar, mas o amor a Cristo, o seguir a Cristo, o submeter a Cristo, o nos vestir de Cristo, a perceber que estamos unidos em Cristo. Eu preguei lá no retiro, nós estamos unidos a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, nós estamos unidos a Cristo, unidos a Cristo. Se eu estou unido a Cristo, eu tenho que ser como Ele é. Eu sei que eu sou imperfeito, eu não vou atingir a perfeição, eu não vou atingir o 100% disso nesta vida, mas eu posso chegar próximo. A nossa geração, irmãos, perdeu essa noção de santidade. Perdeu, parece que tá gostoso viver assim com 5% de santidade, 3% de santidade. Parece que a gente quer fazer o mínimo de esforço possível para ser santo. Quanto que é o mínimo? Talvez essa é uma pergunta que esteja na cabeça da gente. Quanto que é o mínimo de santidade que eu tenho que ter para dizer que eu sou salvo? Parece que é isso que o nosso tempo está vivendo. Enquanto os homens do passado, que marcaram suas gerações, se esforçavam para ser o mais santo possível. Procure na internet aí as firmes resoluções de Jonathan Edwards. São mais de 70 resoluções que na sua juventude escrevia: a partir de agora decido isso, por causa daquilo. Daqui a pouco ele já estava no diário de novo. A partir de agora eu decido isso, por causa daquilo. Ele sempre decidia fazer uma coisa melhor para que se tornasse mais santo, para que a santidade nele crescesse. Por isso que o Evangelho muda relacionamentos. Por isso que o Evangelho é a solução para o casamento. Não é o relativismo, não são suas emoções, nem são seguir regras. É o Evangelho, é conhecer a Cristo, perceber que estamos unidos nele para sempre. É o Evangelho que vai nos fazer perdoar, é o Evangelho que vai nos fazer amar, né? 40 anos de casamento, né? É o Evangelho que faz a gente viver anos e anos juntos, sempre nos perdoando, sempre nos amando, sempre olhando para Cristo e seguindo o seu caminho, porque Ele é o nosso Senhor. É o Evangelho, irmãos, que nos tira a vingança do coração. É o final do Sermão do Monte, e eu estou encerrando. Porque o Evangelho, a gente reage assim com as pessoas por causa desse desejo de vingança. E o Evangelho vai falar: não, você vai amar a quem é perverso, vai resistir a quem é perverso, a quem te ferir a face direita. E ferir a face direita é bater com as costas na mão. Se você é direito, dá um soco na pessoa, você vai atingir o rosto esquerdo dela, né? Um golpe de direita que você atinge o rosto esquerdo do seu oponente. Como que você vai atingir o rosto direito?
do seu oponente, é batendo com as costas da mão, é um tapa de insulto. É o Evangelho que vai nos fazer resistir ao insulto. É isso que esse texto está dizendo aqui. Tem nada a ver com autodefesa, tem a ver com o insulto. O Evangelho vai te fazer passar por isso tudo. O Evangelho vai fazer virar a outra face também, for para bater. O Evangelho é aquele que vai nos fazer andar mais uma milha com aquele que demandou a capa. O Evangelho é que nos vai fazer não voltar as costas para aqueles que nos ferem nos nossos relacionamentos. É o Evangelho a solução para nós. Não é o moralismo, não é o relativismo. A solução para os nossos relacionamentos é o Senhor Jesus. É o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós, primeiro me substitui, porque eu sou imperfeito nisso. Eu preciso que alguém faça o que eu deveria fazer para mim, porque eu não consigo. Em segundo lugar, o que Ele fez é meu modelo. Eu posso melhorar. Eu posso ser mais santo. Eu posso ter santidade nos meus relacionamentos. Eu posso melhorar, viver com menos problemas do que eu vivo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus assim nos ajude e nos faça perceber quanto nós precisamos do Evangelho, e menos moralismo, e menos relativismo. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai querido, obrigado por Tua Palavra, obrigado por tantos tesouros que a Tua Palavra tem, Senhor Deus, a nos mostrar acerca de nós mesmos e acerca de Ti, da Tua beleza, da Sua majestade, da Sua grandeza. Obrigado, Pai querido. Nós precisamos sim nos curvar cada vez mais aos Teus pés e nos deleitarmos em Te conhecer na Tua Palavra. Livra-nos, Senhor Deus, de ter um Jesus moralista em nosso coração. Livra-nos, Senhor Deus, de ter um Jesus relativista em nosso coração, coisas que o Senhor não revelou, não se revelou assim. Não nos deixe imaginar um Deus para nós, mas livra-nos, ó Deus, de imagens que nós criamos por crenças populares e nos faça crer no Deus das Escrituras, no Cristo da Bíblia, Senhor Deus. Tenha misericórdia da nossa vida e muda, Pai querido, a nossa forma de pensar, os nossos relacionamentos, em que estamos baseando o nosso relacionamento. Nos ajude a despertar para isso e aplicar, Pai querido, a Tua Palavra, que é tão prática para nós, em tudo o que temos feito. Ajuda-nos, precisamos de Ti. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Mas vemos com clareza que o Senhor nos chama a sermos santos, porque assim o Senhor é. Porque assim estamos querendo de fato, Senhor Deus, imitar aquele que nos salvou, ser como aquele que nos redimiu, agradá-lo, viver para Ele. Ajuda-nos, Pai querido, livra-nos das tentações e nos ensina a confiar mais em Ti do que em nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém.